Olá, crianças! Eu sou o professor Carlos Lima e estou aqui novamente com vocês para mais uma aula. E essa aula, eu vou dizer para vocês, é muito legal. É sobre algo muito legal. Eu particularmente adoro. Desde criancinha que eu leio bastante esse tipo de história que nós vamos ler hoje, esse tipo de gênero que nós vamos trabalhar hoje. Sabe qual é esse gênero? Esse tipo de texto? Ah, propaganda? Não, propaganda nós já vimos, né? Ah, texto informativo de outros tipos? Não. Esse texto que nós vamos trabalhar hoje chama-se tirinha, que nós encontramos em alguns lugares. Esse não é em todos os lugares. Tem alguns jornais que vêm tirinha, mas o principal local que nós podemos ver e achar essas tirinhas chama-se os gibis, ó. Tem alguns gibis aqui de vários anos, de vários tempos, mas todos eles, ó, se você for olhar no finalzinho, tem uma tirinha. Eu vou ler aqui e você vai acompanhar, tá bom? Observe aqui, ó. O título é o Cebolinha, né? Quer um copo d'água, Mônica? Quero. Que legal! Então, quando for buscar, traga pra mim também. Cebolinha fala trocando a letra, né? Olha aqui, ó. Então isso aqui é uma tirinha. Todos os gibis, no final, tem uma tirinha. E algumas tirinhas vêm com três, ó. Essa daqui, ó, também vem com três. E nem sempre a tirinha, ó, importante. Nem sempre a tirinha vem com palavras. Nem sempre a tirinha é um texto verbal que tem as palavras lá, mas algumas têm somente a expressão e através da expressão você consegue entender tudo que está sendo passado na tirinha que eles estão jogando, ó. E sem querer, a Mônica bateu no anjinho, né? Quer dizer o quê? Que ela tem muita força e a bola foi muito alto, ok? Então nós vamos trabalhar o nosso gênero tirinha. Observe aí comigo nas imagens, ó. Tirinha. Ó, vamos falar um pouco. Chega mais pertinho aí da televisão, por favor, para você ler bem direitinho, ok? Ó, o histórico da tirinha. Tirinha surgiu nos Estados Unidos devido à falta de espaço nos jornais para publicação de passatempos por volta de 1907, publicadas diariamente na página de esportes do jornal São Francisco. Ó, no Brasil, um dos primeiros a criar, leia bem, preste bem atenção, ó, um dos primeiros a criar e publicar foi Maurício de Souza, com a tira do Cãozinho Bidu em 1950, o jornal Folha de São Paulo. Vamos ler aí, ó. Que cara é essa, Bidu? O Franjinha, o Franjinha fez uma gentada comigo. Gentada? Ué, o que você queria que eu dissesse? Que ele fez uma cachorrada comigo? Olha aqui pra mim um pouquinho, ó. A tirinha, ela serve pra quê? Como vocês viram aí. Ela servia no início pra tapar o buraco, né? Tapar o lugarzinho que não tinha muito espaço. Então, fazendo uma tirinha, ou na horizontal, ou na vertical, ela ocuparia menos espaço e serviria para informações, para achar graça, né? Para sorrir, para algo que fosse legal para o leitor, ok? O que é o formato e as suas características. Todo texto que nós aprendemos até aqui, ele tem as suas características, ele tem o seu jeito de ser, ele tem o seu jeito de ser colocado em algum lugar. Quando você olha, muitas vezes de cara, você já observa qual o tipo de texto. No caso da tirinha, quando você já vê que é uma tirinha. Aí a temática você só vai saber quando lê essa tirinha. Ó, tirinha é uma sequência curta de quadros para narrar um fato. Não pode ser algo prolongado, senão deixa de ser uma tirinha, né? E é muito curta para narrar uma situação. Mas às vezes a tirinha tem mais. No caso, muitas a gente viu algumas aqui que tem 3 quadrinhos, né? Algumas só tem um quadrinho, outras um quadrinho grande, né? Outras tem 4, 3. Geralmente as que a gente vê mais são as tirinhas de 3 quadrinhos, ok? O nome da tirinha deriva do formato que parece um recorte de jornal. Ó, vocês observem essa tirinha que está aí, ó. Ok? Vamos lendo aí, ó. Observe a tirinha. Ela é o quê? Ela é na horizontal, né? E ela já é de outro personagem.
ela é do Garfield, né? Então a tirinha não só tem somente as tirinhas da Turma da Mônica, do Cebolinha, do Cascão, da Magali, mas tem tirinhas também de outros personagens que a gente vê durante as nossas aulas, durante a nossa vida toda, né? Quando você entra numa livraria, ou até mesmo numa papelaria, às vezes tem lá gibis, tem lá livros que tem também esse assunto. Ele é organizado em quadrinhos, né? Por isso que a gente chama tirinha, né? Que vem também dos quadrinhos. O que é o formato e as características? O formato mais comum é o horizontal. Horizontal, que nós vimos agorinha. Mas também encontramos no formato vertical, que é os mais comuns que nós vemos aqui no nosso gibis. Formato vertical aqui, ó. No formato vertical, que é o mais comum nas tirinhas, nos gibis. Possui, em sua maioria, até 4 quadrinhos. Pode existir alguma ou outra que tenha até mais, mas a mais comum, no máximo, 4 quadrinhos, ok? Ó, utilizar imagens, lembra que nós falamos no início, ó, vamos retomar aqui um pouquinho, ó. Utiliza imagens verbais e não verbais, na maioria das vezes, com frases curtas em balões, podendo aparecer até sem falas, né? Não ter fala nenhuma. A expressão dentro da história em quadrinhos é muito importante. Porque o autor, a pessoa que escreveu aquela tirinha, que criou aquele personagem, que criou aquela situação, em tudo ela vai olhar para onde? Para a expressão do personagem. Nós falamos muito através do nosso jeito, através do nosso modo de ser. Se você olha, você sabe quando a sua mãe está com raiva, não sabe? Você olha assim, hoje a mãe não tá para conversa. Você sabe quando seu pai está com raiva. Você sabe quando você, né? As pessoas sabem quando você fez alguma coisa que não era para fazer. Porque a sua expressão, o seu modo de ser, ele lhe acusa. Então na tirinha é muito usado essa expressão. Quando você olha, o personagem está pensando. O personagem está tendo uma ideia. Então a expressão é muito, muito, muito importante. Continuando ainda no que é, nas características, ó, leia comigo aí, ó. Geralmente envolve uma personagem principal, em torno giram outras. Geralmente o que aqui? O que a gente viu aqui, ó. Essa tirinha aqui, ó, do Cebolinha. Ele é o personagem principal, mas ele precisou de quem? Precisou da Mônica para interagir com ele. Mas eu já vi tirinha que só tem um personagem. Sim, mas geralmente tem mais de um. Não pode ter tantos, porque não iria caber. Mas vocês já observaram que sempre um personagem ele precisa de outro para interagir. É claro que pode existir também uma tirinha de somente um personagem. As personagens não, são fixas ou não, ok? Elas podem ir mudando. Não precisa ser necessariamente a mesma personagem que vai fazer tudo, mas pode ter uma variação de personagens mesmo num quadrinho tão pequeno. No geral, são periodicamente publicadas em jornais, revistas e sites e etc. Como a gente viu, o mais comum, né, que a gente tem mais acesso, as crianças, né, como tem a maioria já estudou, porque tem um gênero, né, próprio para a gente estudar, história em quadrinhos, e a tirinha, que é essa que nós estamos vendo. Vamos ler essa tirinha aí, que é interessante, ó. Um personagem, já é outro personagem, ó. Não é mais a Turma da Mônica, nem o Garfield, ó. Tem um cachorro aqui querendo entrar. Um cachorro? Não. O cachorro. Tipo assim, ele foi, né? O cachorro. Não é simplesmente um cachorro, né? Então é interessante, assim, ó. Em 2 quadrinhos, a gente teve uma história, né? Nós tivemos uma história, nós tivemos um assunto, tivemos uma situação que dá para você tirar várias lições dentro de 2, no caso aí, 2 quadrinhos. Olha, outro personagem que nós vamos ver, ó. Continuando ainda nosso estudo sobre a tirinha. O tipo de tira mais popular é o de humor. Porém, ela pode ser de qualquer gênero. Por que é humor? Porque uma tirinha geralmente é usado personagens alegres, felizes, né? Muitas tirinhas também, algumas tirinhas, principalmente nesses finais de gibi, no finalzinho do gibi, elas são para nos ensinar, muitas vezes, uma lição também.
Você lê ali em 3 tirinhas, em 3 quadrinhos, você consegue aprender muita coisa, sabia? Porque tudo que nós lemos, tudo que nós aprendemos, tudo que nós observamos, nós temos que pensar que tem um lado bom e o lado ruim. E você vai aprender o quê? As coisas boas, você vai aprender as coisas legais, ok, crianças? Olha aí, ó. Vamos ler a tirinha. Antes de nós lermos a tirinha, vamos ler o outro ponto. Estabelece uma conexão com o cotidiano, denunciando ou expressando a realidade social daquele momento. Então a tirinha serve também para mostrar realidades sociais, momentos que nós estamos passando. Vai ter várias tirinhas de vários temas que você imaginar. O autor ele é livre, a pessoa que está fazendo a tirinha ele é livre para criar vários temas, ok? Não somente de humor e não somente para tapar um buraco para colocar ali porque não tinha mais nada para colocar e colocaram ali. Foi esse o tempo que era assim. Hoje a tirinha tem um lugar cativo e um lugar muito importante dentro do jornal, dentro do gibi, dentro de onde ela estiver. Ok? Vamos ler agora a tirinha. Lembre-se, caros amigos, temos que amar muito os nossos pais, pois a eles devemos a vida. Essa daí é a nossa famosa Mafalda, né? Olha aí, ó. Aí a Mafalda ficou pensando, a ele nós devemos a vida. E ela ficou refletindo. Aí ela chegou para os pais dela não sabiam nem o que estava acontecendo, e disse, quanto é? Porque a criança, né, algumas crianças, muitas vezes levam tudo ao pé da letra. Lembra que nós falamos do sentido figurado e o sentido real, né? Às vezes está sendo falado algo em sentido figurado, que não é o sentido próprio, aí você vai e pensa, ah não, vou levar ao pé da letra. Quanto que eu devo para vocês, né? A Mafalda foi lá perguntar quanto que ela estava devendo. E, no entanto, é no sentido figurado. Eles devem a vida, por quê? Porque os pais fazem tudo por vocês, né? Os pais fazem tudo por nós. Aí mais um ponto, ó. Tem um final inesperado ou surpreendente, como ocorre nas piadas. A da Mafalda teve um final inesperado, né? Ela perguntou quanto é. Os pais ficaram ali, sem saber o que responder. Agora, vamos ver o final dessa daqui, ó. Este programa precisa do seu apoio. Nós precisamos das suas doações. Se não percebermos, se não recebermos seu retorno, teremos que sair do ar. Aí o menininho disse, adeus. Por que ele disse adeus? Hã? Porque ele não ia ajudar. Ele não ia ajudar, ele não ia apoiar, não ia fazer nada. Então ele só disse assim, ó, adeus. Ok? Ele só disse simplesmente adeus. Foi uma maneira dele se expressar. Teve todo o texto e ele não participou de quase nada. Só no final ele disse adeus, dando a entender que ele não vai ajudar. Ok, crianças? Tudo certinho? Então, a tirinha, ela é um texto que pode ser de humor, ela pode ser de coisas que acontecem no nosso dia a dia, não é verdade? Pode ser um infinito temas que nós possamos imaginar. Por exemplo, vou pegar um aqui, ó. Ó, nós temos aqui, esse gibi aqui é do Cascão, né? Aí vamos ver aqui, ó. Qual a temática aqui da tirinha dele, ó. Cascão. Geralmente, a tirinha, o título é o nome do personagem principal da tirinha. O capítulo de hoje começa com a pobre Dorothy sendo abandonada por seus amigos. Buá! Pobre Dorothy! Nossa, essas chuvas parecem ter hora para começar. Por que que ela tem que ter hora para começar? Porque o anjinho aqui, dentro da história, dentro do tema, estava assistindo uma novela. E a novela tem uma hora para passar, né? Tem aquele horário certo. Então, todas as vezes que ele assistia, ele chorava e o Cascão ficava chateado, né? Porque ele tinha que correr. Então, entenderam? Então, teve um final diferente do comum. Um final que geralmente é algo que não é real. As tirinhas mostram bastante coisas que não são reais. É o autor brincando com o imaginário, é o autor brincando com aquilo que não é verdadeiro, com a ficção. Temos mais esse aqui, ó, Cascão, ó, do Cascão. Aí o Sansão, né?
O Sansão tá todo molhado. Aí ele disse: Cebolinha, quer pegar o coelho da Mônica? Quer pegar o coelho da Mônica primeiro? Por quê? Como todos sabem, né? O Cascão, ele não gosta de banho. Então, ele não ia pegar o coelhinho todo molhado. Não é verdade? Crianças, então, eu vou ficar aqui nesse momento. Todos vocês que queiram assistir essa aula e mais outras aulas complementares que nós temos, não deixe de acessar a nossa plataforma Eduque. Você vai aprender bastante. Até daqui a pouco. Tchau, tchau.